Também problemas mais sérios impostos por uma administração excessivamente controladora, barreiras à importação, taxação excessiva, questões legais que se alteram a todo instante, leis trabalhistas ineficientes, políticas de financiamento inatingíveis aos pequenos e médios empreendedores e centenas de outros entraves. Essa experiência, associada à conjuntura política em franca deterioração, acabou por incentivar o seu gosto pela vida política. Resolveu se debruçar sobre a instabilidade política e econômica que o Brasil vivia, para entender as reais causas do caótico cenário brasileiro. São muitos paradigmas, Por que o Brasil é um país atrasado? Nele, buscou confrontar as percepções erradas que temos sobre nosso desenvolvimento, entender o que em nossa história política nos trouxe até a situação atual e apontar os caminhos que nos propiciem um futuro onde teremos as bases concretas para o desenvolvimento de nossa sociedade e economia. Best-seller em seu segmento, o livro tem agora sua segunda edição, ampliada e atualizada. Deputado federal eleito por São Paulo em 2018, apresentou 120 propostas legislativas de sua autoria, 22 relatadas. Participou de 255 votações nominais e em plenário. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança nos brinda hoje com o tema A Situação Política na América Latina, em link com o lançamento da segunda edição da obra Por que o Brasil é um País Atrasado? Por favor. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por me recebendo mais uma vez aqui. Eu não me lembro quantas vezes eu vim para Santos. Vim durante o lançamento do livro, depois em campanha. Eu gosto muito de vir para cá por questões... Porque a região é ótima, maravilhoso, sempre acolhedor. Mas é o pior lugar para voto, porque todos acham que já me pagam lá dentro, então... É legal escutar ele, mas eu não vou votar nele não, porque ele está recebendo meu dinheiro lá. Eventualmente vamos se debelar esses mitos. Mas olha, eu queria fazer aqui um bate-papo. Então, bate-papo envolve atender perguntas. Eu quero minimizar aqui o que eu vou falar. Eu quero maximizar o tempo que vocês têm para fazer perguntas comigo. Então, eu tenho um preâmbulo só de 2h30, aí vocês ficam com meia hora para falar rapidinho, aqui 15 minutos. Bom, a situação do Brasil hoje eu acho que é um dia interessante, porque muitos ativistas que surgiram aí nos últimos 4, 5 anos viram o seu trabalho maturar nas últimas eleições, em outubro do ano passado, exatamente um ano, e estamos vendo aqui um retrocesso muito grande aí na questão judiciária, tudo aquilo que foi uma conquista da sociedade nos últimos 4, 5 anos, está sendo regurgitado na nossa cara às vistas. Temos aí, não é mistério para nenhum ativista, o aparelhamento do Estado, ele ainda não é nosso, ele pertence ainda à máquina pública que foi constituída através do governo do PT, Lula e Dilma. Isso, o executivo, até os ministros que estão nos ministérios confidenciam isso. O Weintraub, por exemplo, no primeiro dia de mandato dele como ministro, ele entra no ministério e recebe 2 cusparadas de 2 funcionários. E ele não pode fazer nada sobre isso. Ele não pode mandar esses embora, tem estabilidade. Então você imagina entrar na sua empresa ou na sua casa em que a sua empregada doméstica, o seu funcionário te cospe na cara e você não pode fazer nada sobre ter que conviver com aquela pessoa ali no andar de baixo, pode realocar, pode fazer alguma coisa, mas enfim. Então você tem aí uma fina camada do executivo que foi mudada, mas a máquina toda é contrária. A mesma coisa, então essa é a função do executivo. Ele ainda tem a mão da caneta, ele tem esse poder da caneta, não tem o poder da máquina. A máquina continua sendo contrária e resistora. Na parte legislativa, temos uma pequena parcela de parlamentares, aí vamos dizer
de um pouquinho mais do que o partido de fato, o partido do presidente, que era o PSL, tem, então, dizer aí, um apoio de 60 a 80 parlamentares, mas ainda faltam aí 450, 430 deputados que precisam ser convencidos, sendo que 150 já sabemos que não adianta nada tentar convencer, isso é uma oposição dura. Se você se retrair, começa a criticar, então é natural que há uma perda de popularidade e que haja um reentrincheiramento aí da crítica. E sabemos que a base do presidente, havia muitos que resolveram não votar no PT e que votaram em Jair Bolsonaro, mas não necessariamente eram apoiadores do Jair Bolsonaro. Muito bem, mas agora com o que está acontecendo hoje especificamente, pode mexer um pouquinho com essa situação política. Porque o susto vai vir. O susto vai vir. A gente ainda não levou o susto. Tá? A organização que está por trás da libertação do Lula não é alguns poucos advogados que estão ali fazendo um pleito vitorioso. Há toda uma organização partidária nacional que perpassa vários partidos, mídia, grandes interesses econômicos e também de fora do país. Interesses econômicos e políticos que estão interferindo neste processo que nós vimos hoje. Nós somos testemunhas disso. Temos que vincular o que está acontecendo hoje com toda uma estratégia elaborada há mais de ano atrás, quando ele foi encarcerado, quando Lula foi encarcerado, e essa estratégia está se maturando agora, em função dos diversos movimentos internos que são necessários para maturar essa ideia. Muito bem, então estamos falando aqui de Foro São Paulo, o grupo de Puebla. Não sei quem é que sabe sobre o Foro São Paulo, por favor, levante a mão. Bom, o Foro São Paulo foi constituído em 1990, para quem não sabe, como um pouco menos da metade sabe, o Foro de São Paulo foi constituído em 1990 com todos os partidos de esquerda da região latino-americana. A data 1990, o ano de 1990 é importante, porque o que aconteceu 2 anos antes? Queda do Muro de Berlim. O que aconteceu com a queda do Muro de Berlim? Que foi especificamente o Muro de Berlim. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento, a ideologia comunista e todas as premissas que erguem a sociedade a favor do socialismo e do comunismo caem por terra para o mundo inteiro ver. Então vocês imaginam que você é um partido com militantes, com quadros, com políticos que defendem acirradamente um grupo de ideias. E ali, em televisão, ao vivo, para o mundo inteiro, testemunhado por bilhões de pessoas, você vê a derrocada de todas essas premissas. Todos os políticos, todos os ativistas. E eu estava vivo naquela época, porque pareça, eu sei que eu não aparento 22 anos de idade, mas eu estava vivo, eu estava presente vendo isso, eu presenciei com muito entusiasmo. Sobreviveu uma espécie de socialismo não marxista, que é o socialismo que eles chamam de fabiano, um socialismo que eu chamo de socialismo burocrático. Se você deixar a burocracia sozinha, sem ideologia nenhuma, ela cresce espontaneamente e socializa todo o país naturalmente, não precisa. Max Weber até escreveu um papel muito importante com relação a isso, a dinâmica intrínseca da burocracia, de a cada vez mais burocratizar absolutamente tudo da sociedade, muito similar ao socialismo, só que desprovido de qualquer ideologia. Muito bem. Então, essa capacidade na América Latina de sobreviver ao marxismo. O marxismo radical, revolucionário, de luta de classes, de luta de minorias contra minorias, de diferenciação de divisão. Por quê? Porque aqui não era tão desenvolvido quanto a Europa, em termos de DH, em termos de volume de classe média, em termos de consciência, de bancarização, os índices de desenvolvimento humano eram inferiores. Então eles estavam até refletindo como é que era a Rússia, na Revolução Russa, em que, de fato, foi um grande rompimento de paradigma do próprio Marx. Marx achava que precisava, sim, de uma classe média, que a classe média ia, através do liberalismo econômico, ia se desenvolver, enriquecer, estabelecer um padrão de conforto,
ia se urbanizar, se concentrar nos grandes centros urbanos, lembrando que todas as grandes revoluções, a Revolução Jacobina, 1789, depois a Revolução Russa, foram os grandes centros urbanos, que foram os líderes. A juventude, grandes centros urbanos, desempregados. Essa é a base do marxismo. Então eles entenderam que ali, poxa, de repente a América Latina preenche um paralelo similar ao que existia na Rússia, uma sociedade ainda saindo, não tão desenvolvida, não tão industrial, ainda não tão, uma classe média ainda não tão majoritária. Há uma chance do marxismo ainda pegar aqui. Temos que defender isso. E como é que nós vamos nos contrapor, considerando que tem essa obviedade em rede nacional, em rede, proteger os ideais marxistas na região e encontrar as narrativas e os modelos para obterem o poder. Então vamos falar nos dias de hoje. O que acontece na América Latina de hoje? Eles têm um poder sólido, que é a Venezuela. A Venezuela se tornou uma base do Foro de São Paulo. Cuba também é outra base, são dois países fundadores do Foro de São Paulo. Tem um terceiro país, que é um apêndice, não está indo muito bem, a sociedade lá está se levantando contra, cada vez mais agressiva, contra o Evo Morales, da Bolívia. Esse já era uma tirania, está no seu 4º mandato, e falso mandato, né? Uma fraude muito grande, aí, ao menos uma suspeição de fraude muito grande. Então, 3 países aí já estão completamente dominados em termos de sistema político. Você tem o Peru, cujo presidente é do Foro de São Paulo, e ele estava querendo dar um golpe no seu legislativo, submeter o legislativo abaixo dele. Já tinha aparelhado o judiciário, como fez Chaves, então um modelo muito similar, uma tentativa de fazer a mesma coisa. Então o Peru está passando por isso. Equador, o presidente também é do partido do Foro de São Paulo, o atual presidente do Equador, no entanto ele é mais razoável. E isso irritou o Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo mandou terroristas venezuelanos, cubanos, para interferirem lá no Equador. Tanto que antes do Chile, não sei se vocês lembram, houve diversas notícias vinculadas da crise no Equador, que foi criada especificamente pelo Foro de São Paulo. Descendo mais na região, você tem o Chile, Peru, Equador, Chile. Então o Chile está passando por um ataque terrorista direto, franco e direto ao governo central. O Chile é um país pequeno, ele é comprido, mas ele é pequeno, tem 10 milhões de habitantes. É como se fosse a tomada de São Paulo. E Santiago representa 60% a 70% da população de todo o Chile. Então, qualquer ação política tem que ser direta, assim como no Peru. É direto na presidência, assim como no Equador, um país pequeno, centralizado, direto do presidente. A mesma coisa em todos esses países, exceto a Argentina. A Argentina é um país muito maior do que o Chile, 3 vezes maior, tamanho um pouquinho maior que o Peru, do tamanho da população da Venezuela, só que ele tem mais extensão, e ele sempre, originalmente, a Argentina sempre foi descentralizado, foi centralizado debaixo de um grande general, lembra qual é o nome dele? Perón, 1946. Em 1946 centralizou-se a Argentina, mas até 1946 a Argentina era extremamente provinciana, tanto que os nomes lá ainda é províncias, né? São bem díspares uma da outra, e autônomas. Mas o Perón conseguiu centralizar isso, uma nova Constituição, em 1946, e a Argentina vem perdendo riqueza desde então, vem ficando pobre. Eram muito ricos, era talvez o 3º, 4º país mais rico do pós-guerra, e desde então vem perdendo riqueza, vem perdendo capacidade, poder aquisitivo, etc. Bom, muito bem. Só que com a riqueza, você tem... O que significa riqueza? Na minha concepção de riqueza, é uma classe média rica. Não é um Estado rico e pobreza na sociedade. Você tem que sempre teve uma classe média muito rica. Em função dessa classe média muito rica, você cria um sistema de governo representativo dessa classe média. É por isso que os marxistas odeiam a classe média. Quem lembra da Madeleine Chauí? Falou, eu odeio a classe média. Não foi porque ela é louca. Ela estava sendo extremamente coerente ao preceito marxista. É a destruição da classe média que é visado para a tomada completa do poder.
O poder ideal na sua concepção e na organização marxista é um poder centralizado, planejamento central de absolutamente tudo, concentração de todos os meios de produção na Argentina. Como eles tinham riqueza na sociedade, não era como os outros países, em que você consegue fazer um ataque direto e franco, porque tem uma base muito ampla de pobreza para você poder municiar através de, enfim, financiamentos aí de ONGs e outros órgãos que interferem. A Argentina tem que ser institucional, tem que ser através das eleições, tem que ser gradual, tem que ser por bases, nas províncias. Então foi exatamente isso que aconteceu. Na Argentina foi diferente. Bom, esse que é o processo que nós vimos agora de tomada de poder na Argentina. Então, o brasileiro ajudou sim aos juízes a tomarem essa decisão. Muito bem. E agora o que podemos ver desse resultado? Qual é a estratégia que eles vão usar para readquirir o poder no Brasil? Você acha que a missão era somente libertar o Lula? Não. Para que serve o Lula? Perfeito. Na teoria marxista, você precisa do líder. O marxismo ele não é descentralizador, ele é centralizador. Na centralização total, tanto na teoria marxista, você cria um ditador do proletariado que socializa todos os meios de produção. Essa é que é a missão do grande líder. Ele pode ser esse grande líder, ele está ficando um pouquinho com idade, mas ele pode muito bem chancelar o seu vice de alguém, ou agir nas próximas eleições, que são as municipais. Imagina o favorecimento do Lula nas grandes orçamentos aqui em São Paulo, batendo nas costas de alguém, e olha, esse aqui é o meu candidato a prefeito para São Paulo, esse aqui é o meu candidato a prefeito de Rio de Janeiro, esse aqui é o meu candidato a prefeito para Belo Horizonte, esse aqui é o meu candidato a prefeito de Porto Alegre. Imagina que ele conquiste aí uns 3 ou 4 grandes orçamentos. São Paulo tem 60 bi de orçamento, Rio de Janeiro está aí na faixa de 10, 15 bi, BH também, Porto Alegre um pouquinho menos que isso, Curitiba. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles fazem obras públicas, entregam serviços públicos? O que a Folha de São Paulo faz com o orçamento público? Para que eles usam esse dinheiro? Galgar cada vez mais poder político. Desviam para candidatos do Foro de São Paulo, no Brasil e fora do Brasil também. É uma rede de redistribuição de recursos públicos para domínio e controle político de uma região. Essa que é a grande... É esse o poder que estamos vendo aqui agora.